as loucuras que eu falo aqui... Não, que depois o que... não, mas eu não estou falando de censura não, que eu não vou falar nada que seja impróprio, não. Estou dizendo assim, loucuras que às vezes a gente diz assim, pô, por que eu falei isso? Mas é esse pensamento, mas aí eu iria só colocar mais alguns cacos. Eu queria começar falando o seguinte, que eu vim para o Rio de Janeiro, mas não vim para ficar e nem tenho vontade de morar no Rio de Janeiro. Vamos lá, vou ensaiar, vai, faz. Bom, eu sou Zé Salvador, tenho, aliás, é um número bem sugestivo, eu tenho 69 anos. Já escrevi muita coisa, 40 anos escrevendo para as traças, mas aí as traças não quiseram comer. Em 2016 eu resolvi trabalhar para ver se vendo isso. Tenho 3 livros publicados, vou agora talvez até junho eu publique 2. Tenho 125 cordéis publicados, 150 participações em antologias, aliás, antologias não, em coletâneas. Escrevo sonetos, escrevo cordel, escrevo poesia livre e andei brincando de alguma forma com contos e crônicas através de um trabalho que eu fiz aqui com o Toliçano. E é isso, e a gente está aí, continua escrevendo e o meu hobby é escrever, e por isso que ele se tornou profissional. Eu queria começar falando o seguinte, que eu vim para o Rio de Janeiro, mas não vim para ficar e nem tenho vontade de morar no Rio de Janeiro. Olha só que contradição. Aí a gente tem que partir do princípio de que o Rio de Janeiro que eu falo é a cidade e não o estado. E que essa dicotomia é porque eu não gosto, e aí eu acho perigoso dizer, da violência do Rio. Porque logo que eu cheguei, em 1977, e a história é mais ou menos assim, eu estava um dia na minha casa, em 1973, Tianguá, na Serra da Ibiapaba, que é bom que se diga que é gancho de agarrar ou forquilha de águas, na língua tupi. E isso aconteceu de uma forma que, uma desavença entre crianças. Eu tinha crianças que eu digo adolescente, como todo mundo. E eu não gostei de alguma coisa que minha irmã falou. Esse não gostar me fez eu rebater isso. Só que na hora de rebater, ela não botou o galho dentro. Então a gente foi discutir o mais forte. E ela... Meu pai viu e sabe que eu seria o homem e ela a mulher, não iria querer que eu... Aí eu não gostei e também não respondi, porque a gente foi criado de uma forma que não respondia aos pais. O que ele dissesse estava dito. Só que eu saí e fui para a estrada. E fiquei lá até quase umas 10 horas da noite, na BR, que nesse tempo não era uma BR... Era uma BR de calçamento, de paralelepípedos, inclusive de pedra de fogo, e não dessas pedrinhas quadradas que tem aí, que a gente chama mesmo de paralelepípedo. Lá era pedra de fogo. Por quê? Porque era quebrado na marreta, tirado das pedreiras, e vinha ela bruta e quebrava e ia arrumando. Acontece que nessa noite eu não consegui pegar carona. E nos sábados, finais de semana, eu tinha uma viagem que quase que semanal. Por quê? Porque eu estava adolescente, eu saía de Tianguá, descia a Serra da Ibiapaba, ia para Frecheirinha, que é depois da Serra da Ibiapaba, tem alguns lugarejos, mas a primeira cidadezinha mesmo era na época Frecheirinha, depois é que vinha outras cidades, aí até chegar a Sobral. E nesse dia eu não achei nada de carona. E eu ia sempre para Frecheirinha, isso é tão legal, cara. Que é assim uma viagem que eu esperava a semana toda.
trabalhava para minha mãe. Como assim? Eu comecei a trabalhar muito cedo, 9 anos eu já estava dando meus pulos. 10 anos eu já estava fazendo venda para minha mãe. E o dinheirinho que eu pegava era para comprar pipoca ou então andar de parque com as menininhas que eu achava que estavam namorando. Legal disso é que eu fui ficando mais taludo. E comecei a sair da cidade, ir para Frecheirinha. É tanto que em Tianguá mesmo eu não conheci nenhuma namorada minha. Só conheci uma namorada minha em Frecheirinha, em Fortaleza e aqui no Rio. E nessa época eu tinha o quê? Meus 15, 16 anos. Mas não... Aí o que eu fiz? Antes eu já tinha dado umas voltas lá pro lado passeando lá do lado do Piauí e tal, de fazendas, essas coisas. Mas aí eu fui e disse, não, agora eu vou embora, não vou ficar mais aí não. Aí meu pai, né? E eu não estava, eu estava no ginásio ainda, pô. Eu já contei isso de algumas vezes que eu fui alfabetizado pelo cordel. Só que de uma forma diferente, não é um lugar comum como todos os outros. E quando eu digo não é um lugar comum, não é porque eu me ache melhor, porque foi diferente. Eu conheci o cordel nas feiras livres, jogando cordel lá na lona, ou então na mesa, ou então, aliás não era nem mesa, porque era aquelas coisinhas assim pequenas que de manchava e saia correndo, do rapa, que lá chamava de fiscal de feira, aqui chama rapa. Acontece que lá a gente não via cordel pendurado, a gente via só no chão, na lona, ou então de outras formas, mas não pendurado. E meu pai era o cara que eu chamo ele de faz tudo na cidade. Tudo que tinha que fazer na cidade era com ele. Essa coisa fez com que ele tivesse a chave da biblioteca, que era única e era num quarto da prefeitura, que inclusive eu acho que não era nem assim para visitação, que eu nunca vi ninguém visitando. Mas eu pegava, meu pai não estava em casa, eu estava trabalhando, aí eu pegava a chave, ia lá, abria e ficava lendo. Lá é que eu conheci o Guerra Junqueiro, lá eu conheci o Quero Chesma, que é com a lei que é que eu morra, Cela. É um cara que ele foi condenado à morte, passou a vida toda escrevendo e tentando se livrar. Mas não teve jeito, ele morreu na cadeira. E ele foi executado. E nesse período, eu digo, não, vou embora. Aí fui não consegui. Quando foi depois, eu fui e disse, ó, eu tô querendo ir embora, eu vou embora. Meu pai veio com aquelas ofertas. Falei, não, meu filho, termina aqui primeiro o ginásio, depois você vai para Fortaleza, faz lá e continua os estudos. E na realidade ele queria que eu continuasse os estudos. Eu é que fui relaxado mesmo. Meu tio arrumava as coisas lá e botava um café para vender, essas coisas. E eu achava aquilo assim, aí eu me engraçava com elas e elas comigo, só que era uma coisa que nenhuma sabia. A gente, quer dizer, uma não sabia e a outra não sabia. Aí teve um dia que aconteceu de eu estar lá na casa delas, cedo, era o quê? 7 horas da noite, mas elas não tinham luz na casa, para você ver como é que era a situação lá do bairro. Era um bairro... Em Fortaleza? Isso em Fortaleza. Caramba. Ela não tinha luz elétrica na casa. Década de 70? Década de 70. Isso 73, 74. Existem duas coisas que parecem chavão, que todo mundo é assim, todo nordestino é assim. Você sai do Nordeste como... vamos dizer, nesse êxodo para... É claro que não existe outra possibilidade da gente sair de um lugar que não seja para melhorar. Senão você não sairia. A não ser que você saia com o intuito de passear e voltar, que era o meu caso. Mas chegou aqui, deu esse negócio aí. É o carnaval. Pô, vontade de ir passear, vontade de fazer isso, aquilo. Eu tô com dinheiro, fazer o quê? Aí depois não, eu dou meu jeito. E o mais interessante é que eu chegando aqui assim, eu fiz tudo isso porque eu quis. E também eu não vim com a ideia de procurar parente meu não. Mas chegando aqui, eu fui bater em Botafogo. Lá eu encontrei um conterrâneo meu que chama, o nome
O nome dele era Antônio, mas a gente chamava de Biquara, não sei porquê. Até hoje eu não sei por que a gente chamava ele de Biquara. E ele trabalhava lá ali na Voluntários da Pátria. Naquele tempo já tinha hortifruti, ó. Só que não era com esse nome. Assim, aquela coisa assim que as pessoas pegavam fruta e tal. E eu conhecia aqui, porque eu conhecia lá no Ceará, as novidades era mercado. Mas assim, só esse setor não. Aí ele foi, eu encontrei com ele, pô, tá legal. Aí perguntou se eu não queria morar lá com ele para dividir o local que ele morava. Não quero não. E eu tinha uma referência da minha irmã, mas não sabia onde. Aí fui, não sabia nem onde era São Gonçalo. Aí fui, procurei, vim e dentro dessa referência eu achei minha irmã. Fui morar com ela, morei 3 meses. Sua irmã morava já em São Gonçalo? Ela morava ali Primeiro ela morou no Pita, depois morou ali na Travessa Oliveira Barros, 92, ali no Zé Garoto. E eu morei com ela ali no Zé Garoto, mas eu morei pouco. Aí é que vem a história. Eu não sou um cara que gosta de dar trabalho e nem de viver na aba. Então, eu cheguei aqui em fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Acho que é julho. Não. É mais ou menos uns 4, 5 meses depois, eu saí da casa dela, já tinha arranjado emprego, porque eu vi que precisava, e naquele tempo você podia sair com a carteira mostrando, sabia? Oh, você não tem um emprego? Não, eu sei fazer isso e isso aqui, minha carteira e tal. E o ABC, esse ABC que é o supermercado, foi o primeiro emprego meu que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. ABC. Fui trabalhar lá de zelador, L1, limpar chão. Ah, não, você tem L1, zelador, você quer? Quero, pô. Que isso? Claro que quero. Aí fui trabalhar de zelador, de limpar chão lá. Daqui a pouco descobriram que eu estava fazendo contabilidade. Aí estava precisando de um notista naquele tempo. Ó. Cara, chega a fazer calo os dedos. Aí eu fui trabalhar de notista no escritório. A partir dali, eu saí do ABC, eu era responsável pelo escritório do Alcântara, de uma loja, que era uma ascensão muito grande. Mas eu, cabelo na venta, não levo desaforo para casa, bati de frente com o chefe lá, o chefe mandou embora. Vai eu atrás de emprego. E fiquei nessa, cara. Aí se eu for contar isso aí, é uma opção de coisa. Então, essa coisa da gente vir do Nordeste para melhorar, é verdade. Mas nem todo mundo, eu não sou um desses. Assim como também todo mundo fala que, como é que se diz? Que está passando fome, que passou fome, que sofreu. Cara, eu não posso dizer isso. Eu disse, eu estou cuspindo no prato que Deus me deu. E Zé, me fala um pouco também dessa meio que lenda. Você já sofreu com a seca? Para eu dizer a verdade, só ouvi falar. Você nunca viu seca? Eu vi os retirantes, vi as manadas sendo levadas para o Piauí, passando pela serra, mas eu sou serrano. E lá, mesmo que houvesse a seca, a gente tinha as estiagens, mas não igual no sertão que rachava o chão. A gente, lá na cidade que eu nasci, recebia os bois, aquele pessoal que tinha boi no sertão passava, ficava ali, depois ia para o Piauí, porque havia uma migração, o Piauí sempre chuvoso, mas eu não fui vítima de seca, em momento algum. Porque as pessoas colocam como se o Nordeste fosse uma coisa só e não é. Não, são 9 estados, pô. São 9 estados com temperaturas e climas diferentes. Tem serra, tem serra, tem mar. Eu nasci na serra. O meu amigo Ezequiel, aqui é a serra onde eu nasci, primeira cidade. Eu ando um pouco mais, vou descendo, aí eu vou desembocar no sertão que ele nasceu, lá no pé da serra, em Heriutaba. Dali, se eu fizer a volta, eu vou sair em Sobral, vou sair em Itapajé, vou sair em outra cidade do sertão. Então, o que eu conheci
o que eu conhecia, não estou aqui falando, fazendo, dando uma de gostoso, nem muito menos achando que o pessoal está falando demais. Não, existe sim, é uma realidade. E a transposição do Rio São Francisco, quando ela foi completada, ela deu um avanço danado. Agora já está tendo uma série de dificuldades, porque é fechado lá, um canto lá e que não passa. Mas a irrigação para o Nordeste hoje é uma das melhores coisas, porque Pernambuco hoje, Pernambuco que eu estou falando, ele produz vinho, ele tem vindima, ele tem pomares de laranja, ele tem pomares de tudo que é fruta, e abastece o Sudeste. Vem muita coisa de lá do Nordeste. E lá em Tianguá, lá na Serra da Ibiapaba, nessas cidades serranas, também tem essa agricultura para esse fim. Então não tem mais a fome existe, tanto quanto aqui. São bolsões, e esses bolsões não é no Nordeste. E se você olhar direitinho, se procurar, o êxodo diminuiu. Não existe mais aquele êxodo tão grande para o Sudeste. O sonho dos pais naquele tempo era dizer assim, cresce meu filho para ir para São Paulo. Hoje não, hoje São Paulo está voltando. Quando você era adolescente, quando você era jovem, você pensou em ir para São Paulo? São Paulo não. Não sei porquê, mas o meu interesse era conhecer o Rio de Janeiro. Não sei mas o Rio de Janeiro não para trabalho. Não para trabalho, não para morar. Assim. Não para morar. O que eu tinha vontade era de vir aqui, passear e chegar lá e contar como é que era. Mas os caminhos foram mudados e a gente não pode ir. A intervenção que eu tive foi tentar, em 1986, voltar. Mas aí eu já tinha um filho, uma mulher, e a minha mulher estava grávida. E eu, mesmo assim, eu fui. Cheguei lá, comprei uma casa à vista. Essa história é uma história doida. Eu pedi conta aqui, a minha mulher pediu conta, a gente juntou tudo que tinha, vendeu, 86. Fomos para Fortaleza, chegamos lá, compramos uma casa à vista, só que a gente comprou com um inquilino dentro. A inexperiência. Eu fiquei 6 meses tentando botar esse cara para fora. Não consegui de maneira nenhuma, porque se segurava no filho, uma filhinha que ele tinha. E o trato que eu tive com o cara é que assim que eu pagasse e recebesse o documento de recibo que eu tinha pago, ele sairia. Isso prometido pelo dono da casa e pelo próprio. E não aconteceu. Sabe como é que eu consegui tirar esse cara? Aí é que vem, aí sim. Aí veio aquela história que acho até que foi para resgatar essa tradição de vir de lá ferrado. Porque minha mulher, 8 meses de grávida, meu filho com quase ia fazer 2 anos, eu desempregado, que eu não conseguia emprego lá dentro do que eu queria no padrão daqui, e sem dinheiro. Aí eu fiz um acordo com meu pai. Meu pai me passou, na época, 4 mil, que eu não sei o que era. Eu dei 10.500 na casa. Não sei se era milhões, à vista. Meu pai me passou 4 mil. Só que naquela época, uma inflação cavalar, galopante, eu comprei por 10.500. Quando eu saí de lá, 5 meses depois, estava valendo 50. Não porque, mas por causa dessa inflação. Aí eu peguei 4, não sei se é 1.000, o que era. Aí dei 1.000 para minha esposa, fiquei com 3. Mandei ela vir embora. Vai embora que eu vou tentar ver se eu tiro esse cara daqui. Não consegui. O que eu fiz? Ela veio embora. No meio do caminho roubaram ela. Ela chegou aqui, ela teve que pedir dinheiro à minha irmã, e ligou lá da rodoviária, ligou para minha irmã de alguma forma, que eu não me lembro como é que era, que naquele tempo era difícil pra caramba o negócio de telefone. O pessoal acha que 86 era fácil, não era não. Era uma dificuldade danada para você ligar para alguém. Aí... O telefone tinha o valor de casa. Tinha valor de casa, tinha valor de casa. Você pode... Tranquilo. O vizinho rico que tinha telefone. Isso aí. Aí, cara,
a situação foi doida. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 3 mil. 3 mil fora o que eu tinha gasto no caminho e tal. Aí fui e comprei alguma coisa. E eu tinha feito um trato com o meu pai para ele me mandar mais 12 mil. Que eu disse, pai, me dá 16, que é o que você vai vender sua casa. Aí ele foi e me mandou. Só que, pô, não é culpa dele, não tô, nem é culpa da situação. Não serviu para nada esse dinheiro porque chegou picotado. E mais interessante... A inflação comeu tudo. Comeu tudo. Mais interessante é que eu não tinha emprego. Eu fui para onde? Um filho, mulher barriguda. É tanto que quando a minha filha nasceu, teve um problema congênito que teve que trocar tudo, fazer toda uma troca de sangue que tem um nome específico, Morgana. E isso foi interessante porque aí eu vi o quanto a minha sogra era gente boa. E eu não gosto que fale de sogra, eu não falo mal de sogra. Quando fazem piada de sogra, eu rebato. Porque eu fui e morei 2 anos. Olha, são 2 anos na casa da minha sogra e ela nunca disse assim, você está na minha casa. E ela me ajudava em tudo que é tempo. Eu vendia a janta para comprar o almoço. Isso aí agora não é choro e muito menos achando, é só um resgate da nordestinidade que tem que vir de lá fudido para chegar aqui e melhorar. Esse 1973, tanto tempo faz que ele morreu. Isso aí é uma música da época, eu acho bonita essa música. Mas aí, vamos lá. De quem é? É do Antônio, é o Antônio Marcos que gravou, não sei de quem é. Aí, em 74, eu saí para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza mais ou menos em outubro, por aí, assim, novembro. E eu fui para me alistar. Só que eu fui para me alistar, mas porque meu pai me prendeu, não deixou eu sair antes. E mesmo assim eu saí, larguei lá até os estudos no meio do caminho e fui. E chegando lá, até hoje, cara, tem essa coisinha no meu certificado de reservista que diz assim, insuficiência física temporária. Eu nunca descobri isso porque eu nunca passei de 1,59 m. E eu passei de 50 quilos agora, depois já com idade. E voltei agora, estou com 50 quilos de novo. Então, aliás, 50 não, estou com 60 quilos agora. Mas estou num peso bom. E nessa época, eu cheguei em Fortaleza, correndo atrás de emprego, fui trabalhar numa bomboniere. Nessa bomboniere, cara, eu era o terceiro homem da equipe, ou seja, eu era o terceiro. Mas esse terceiro, eu tinha que fazer tudo. Eu lavava banheiro, eu varria chão. Tinha 2 caras que eram aqueles caras que achavam que era meu chefe e tal. O que me deixa meio assim, a lembrança de lá, é que para eu comer, a gente comia de pensão. Eu ia lá na Praça da Conceição, a praça onde tem Imaculada Conceição, que tinha até uma escola normal, e tinha um restaurante lá, uma casa de pensão, que servia. Aí eu ia lá buscar a comida, só que chegando lá, vinha 2 marmitex, não sei se vocês sabem que é aquelas bandejinhas um em cima do outro. E a minha não vinha, porque eu estava pagando 2, cortando com eles. Chegava lá, eu pegava, Deus, eu lembro disso. Eu lembro, chega a ver o cheiro, aquela lembrança olfativa e tal. Umas latinhas de pastilha de hortelã que a gente vendia, lá era uma bomboniere, a gente vendia e a lata ficava lá, eu lavava, mas não saía o gosto. Aí pegava um pouco de um e um pouco de outro, mas eu pagava por isso, era dividido por 3, só que vinha 2. Aí como eu era o cara que chegou por último e não tinha nada a ver com a família deles, aí eu comia ali dentro. Cara, isso era normal e a comida ficava com cheiro, mas não estava nem aí. Lá quando eu chegava lá, a moça gostava muito de mim, a filha fez amizade comigo e por final ela já dizia até assim, ó, vou botar o seu aqui separado. Mas era assim mesmo, e eu não escondia nada delas, então eu dizia que estava pagando junto e tal. Bom, passando.
Acabou ali, eu fui trabalhar com um cara da política. Ali foi maravilha. Eu nunca passei tão bem, e eu não estava mais com a minha tia, eu já estava numa... Aliás, eu estava com a minha tia ainda. Aí, nesse período, eu fui trabalhar com um político, e esse político era o cara que, olha, não é sacanagem não, Antônio Costa e Sérgio Costa, pai e filho, um deputado estadual, outro vereador. E a gente ia para tudo que é lugar em cima desses carros. Aí eu pegava, recebia meu salário limpinho, comia, bebia, passeava e tal. Só 3 meses. E eles me prometeram que se fossem eleitos, eu iria ganhar um emprego. Só que a gente elegeu os dois, um a vereador e o outro a deputado estadual. Aí quando eu fui procurar o meu emprego, o assessor deles me mandou para uma empresa de ônibus. Cara, era uma lata, aquelas latas que antigas, 73, 74, umas latas antigas, da Ciferal. E esses ônibus, ele além de quente, banco duro, eu ia trabalhar como trocador. Eu digo, não quero não. Aí o cara tentou, eu digo, não quero. E eu estava pulando, porque eu estava terminando o ginásio, então eu ia pular para o 2º grau, que a gente na época chamava de científico. Aí eu fui e disse, eu vou terminar o 2º grau, eu vou terminar o ginásio agora, eu não quero trabalhar de trocador não. Queria outra coisa melhor, mas não tem, então tá beleza. Você vai terminar? Vou. Você vai fazer o quê? Eu digo, eu vou procurar colégio para fazer o científico. Ele, eu vou te dar um cartão. Me deu um cartão desse tamanhozinho, com o nome dele, assessor do Antônio Costa, deputado não sei o quê. Aí eu levei lá para o Ademar Nunes Batista, hoje nome de rua em Fortaleza, diretor do liceu. Cara, foi um pulo. No outro dia eu estava matriculado. Não fiz teste, não fiz nada. Aí fiz o 1º e o 2º grau, o 2º ano lá. Nesse período eu arranjei um emprego no supermercado, para trabalhar no supermercado, Mercado São José. E lá eu fui como caixa. Só que eu chegando lá, trabalhando como caixa, a gente pagava vale e tal, eu digo, não quero isso não. Eu vou ver o que eu posso fazer. Aí arranjei um jeito, saí do caixa, fui trabalhar no interno. Aonde é que eu fui parar? Fui parar lá no açougue. E lá eu fui desossar a 100. Um cutelinho, desossando a 100 lá, aquela coisa assim. E fiquei lá, e lá eu conheci um baiano que estava trazendo para o mercado o corte transversal, que a gente chama, que é aqueles cortes que hoje a gente conhece aí nos mercados todos, embalado. Eu fui lá, fiquei trabalhando lá com ele. E agora tinha aquele problema, até antes, quando eu trabalhava ainda no caixa. Eu saía do caixa, tinha que comprar comida. Conheci um Rabelo, que era cozinheiro, um cara muito gente boa, coração do tamanho, e via essa pendanga minha, aí ele disse, cara, faz assim, compra um ovo, isso não é mentira, pelo amor de Deus, compra um ovo, me traz o papelzinho, o tique do ovo, que eu vou e desfaço aqui e boto comida para você. Aí eu pagava o ovo, ele botava arroz, feijão e fazia o ovo. Só que tinha dia que ele dizia, não, hoje não vou te dar ovo não, aí botava carne. Mas era mostrado de uma forma não era lícito, mas era necessidade. Então, isso aí, hoje eu sei que não era lícito porque a gente estava subvergindo uma norma da casa. E nesse período que eu fui trabalhar no açougue, a mesbla, para trabalhar na mesbla na minha cabeça, era a coisa melhor, porque o cara vinha pedir carne, eu fazia uma carne bem arrumada para ele, ajeitava e tal, e pesava direitinho, mas tirava aquelas coisas que às vezes, para poder ir para as pontas, né, para as aparas. Aí ele ia me dava uma gorjeta. Cara, quando eu vi esse cara, o olhinho já brilhava. Aí estava sempre assim, ele sempre vinha e eu fiz amizade com ele. Depois eu conheci um cara que era pescador, morava na Barra do Ceará, e onde eu morava com um amigo meu, que era o Carlão, era um quartinho 2x2, úmido.
Nesse tempo eu já tinha livro, eu pegava um caixão de banana, botava na salinha, lá no quartinho, e botava meus livros em cima. A rede que a gente fazia assim, o espaço era tão pequeno que eu tinha que, não sei se vocês sabem dar aquele nó, que a gente só faz um traço, dá um nó e puxa, ele diminui os dois lados. Não é nó, é uma dobra. Aí eu fazia nos dois lados e ainda ficava baixo. Quando eu saía de manhã para ir trabalhar, que eu saía dali, ia até o liceu, eu dobrava a rede e botava em cima dos livros, que é para poder, quando eu chegasse à noite, não estar tão fria e úmida, porque o espaço era. E eu nunca, não fazia nada lá, eu só dormia. Ia para o liceu, aí vem o bom, no liceu eu chegava lá na cantina e comprava um pão cheio de carne e café. Então, isso aí a gente chegava lá e dizia assim, me dá um cai duro. Esse cai duro é o pão com carne e aí vinha o café. Tomava, ia para o mercado, chegava lá, isso de manhã cedo. Estudava, meio-dia saía para pegar uma hora lá no mercado. Chegava no mercado, eu chegava um pouquinho antes, ia direto no Rabelo. Aí falava, Rabelo, aí ele, não, faz lá o que a gente faz sempre. Aí eu ia fazer, depois eu ia trabalhar. E tem uma coisa doida que o que não é amizade, né? Essa coisa eu nunca contei para ninguém, tá? O que não é amizade? Lá no depósito, lá no açougue, tinha um depósito que a gente saía do açougue onde tinha os boi, geladeiras e tal. A gente passava por um corredor e lá era bem fresquinho, então eles botavam tudo que era ovo lá, aquelas pilhas de ovo. E tinha uma rapaziada que gostava de uma manguaça, e do lado tinha um bar. Então eles terminavam, eles saíam 2 horas, eu ficava até 22 e tal, porque eu estava chegando. Aí eles iam, tomavam banho, ia lá nos ovos, pegava o ovo, furava aqui e aqui. Aí tomava o ovo. Aí, às vezes, quando ia repor ovo nas gôndolas, o cara pegava uma caixa de ovo, aí ia olhando, estava 6, 8 ovos puro, só a casca, furado de um lado e do outro. E eu não ficava atrás, pô, eu era garotão, não estava nem aí para nada, achava que não tinha nada a ver. Isso naquele tempo, foi aí que eu experimentei tomar cachaça e não gostei, experimentei tomar cerveja, não gostei, experimentei fumar e não gostei. Tinha uma menina lá, nunca contei isso para ninguém, hein? Tinha uma menina lá que o apelido dela era Novinha. E por eu ser novinho também, aí eu fui apelidado também por Novinho. Então, eu era apaixonado mesmo, não é apaixonado por ela. E quando eu ouço, e eu não estou brincando, eu estou falando a verdade, lá tem a Praça do Imperador, 24 de maio, aqui é o Sesc, aqui é a loja onde eu trabalhava, você entra numa rua Fênix, entra numa rua, anda um pouquinho, Praça do Imperador. Essa Praça do Imperador tinha uns bancos. E teve um dia lá, ou 2, que eu entrei numa manguaça, cara. Mas olha, de fazer pena. Aí fui pra praça e dormi no banco. Quando eu ouço essa música do Seu Guarda Eu Não Sou Vagabundo, eu lembro desse períodozinho, tá? Foram 2 vezes mais ou menos. Só que uma vez, eu morava já na Barra, com esse meu amigo. Uma vez a gente foi lá pro PC, o Zé Walter, uma coisa assim o nome do bairro. Eu fui lá com um outro, tinha o Billy Knight e tinha o Manguaça, e eu fiquei no meio deles. Aí eles foram comigo lá para fazer uma seresta para ele lá. Quando eu voltei, não sabia mais ir para casa, eu fiquei dormindo num banco da praça, no centro da cidade. Aquele tempo podia, hoje não pode mais, hoje você amanhece nu. Mas aí, o que aconteceu aí? A gente simplesmente foi morar com esse casal que me convidou, aí foi bom. Por que foi bom? Porque eu tinha onde morar, saía com o café da manhã, ia para o liceu, quando chegava na hora do almoço eu não precisava estar procurando o Rabelo, porque ele trazia a minha comida e eu paguei, na época a gente acertou um preço que era 150 alguma coisa, que eu não lembro o valor de hoje, e rapaz, eu fiquei com essa família até a minha mãe cismar e dizer que ia morar em Fortaleza. Levou todo mundo,
Aí me botou dentro de casa, claro. Aí meu pai estava com a ideia de comprar uma casa lá no bairro e tal, aquele negócio, alugou, mas aí o cara não quis mais vender, depois a gente foi para uma outra. Resumindo, eu digo, eu vou dar um passeio no Rio. Empregado, eu saí da loja e fui lá para Bezerra de Menezes, uma loja grande, onde na inauguração teve até um avião teco-teco para vender, só marketing. E lá eu conheci um anjo da guarda também, Benício. Mas isso a minha mãe não estava morando ainda, não estava comigo ainda não. Como eu não tinha como comprar comida na época, porque eu estava... O meu amigo tinha dito que não dava para poder sair da casa dele e vir levar, aí a gente acertou outra coisa, aí eu falei pro Benício, eu tenho que comprar comida. Ele disse, não, deixa que eu dou um jeito. Aí ele era sobrinho do dono do mercado e era o encarregado. Aí ele me pagava 1 hora extra do almoço, olha que coisa, me dava o almoço, aí, resumindo, eu tinha o almoço de graça, ainda ganhava 1 hora extra e só fazia meia, porque no meia hora eu almoçava. E foi assim um tempo. Aí, quando minha mãe chegou, que eu vi que estava me atrapalhando, eu não estava mais afim de morar com ninguém meu. Eu estava afim de voar mesmo. Mas eu disse assim, não, eu não vou ficar morando aqui, não. Aí, quando foi um dia, deu na telha assim, eu fui lá no mercado pedir minhas contas. Pedi as contas. Eu vou dar um passeio, mãe, vou lá no Rio de Janeiro passear. Só que eu fui prevenido, eu me preveni. Eu peguei dinheiro, aí essa história eu já contei, não é mentira. Peguei dinheiro, separei para passagem de volta, porque meu pensamento era ficar só o carnaval e mais um tempinho, em fevereiro, final de fevereiro eu ia embora. Cheguei aqui em fevereiro de 77. O que aconteceu? Eu gastei o dinheiro, cara. Eu gastei o dinheiro. Mas não foi assim, eu disse, não, dá para tirar um pouquinho, aí tirar. Quando fui ver, não dava mais para nada, aí eu tive que procurar emprego. Como eu não sabia fazer nada, e eu tinha largado o científico lá, eu ia ter que terminar o científico, porque esse período foi, minha filha nasceu em 85, então esse período foi entre 84, no ano de 85. Eu chegando aqui, no final de 85, eu cheguei em outubro, eu cheguei no final de outubro, ela nasceu no meio de novembro, 15 de novembro. 15 de novembro, isso. Não, ela nasceu em 21 de novembro, agora eu fiquei na dúvida se é ele ou ela que nasceu no 15, porque um é de 15 de novembro, outro de 21 de novembro. E aí, eu trabalhava, quando eu digo vendendo a janta para comprar o almoço, é porque eu saía de casa de manhã cedo, trabalhando, eu ganhava, quando eu fui para Fortaleza, quando eu larguei o emprego aqui no Rio, eu ganhava na faixa de 1.000 e poucos. E quando eu voltei, mesmo voltando de lá, eu fui para um valor que era irrisório, 200 e poucos reais. Eu digo reais, mas não sei o que era, se era reais ou o que era na época. E eu completava com o CGC, pegava os CGCs das caixas, cortava, e eu fazia a representação de cosmético, essas coisas, que era uma distribuidora, então tinha muita representação. E o mais inusitado, aí é que vem as coisinhas que eu quero botar aqui, é que o disco nessa época, ele inventou uma maneira ele inventou uma promoção de um hambúrguer com um refresco, R$1. Eu digo que é R$1, mas não sei o que era. Então, você chegava lá, dava R$1, um cruzeiro, sei lá o que era, aí você recebia um hambúrguer, aí botava uns ketchupzinhos, naquele tempo não era nem sachê, era o próprio tubo, né? Botava lá, mas era só o hambúrguer, o pão e o refresco. Aí o que eu fazia? Eu saía de casa, tomava café, na rua eu trabalhava até meio-dia e meia, 1 hora, ia numa loja disco, pegava o hambúrguer e na promoção
e pagava R$1, comia, servia de almoço, quando era à tarde que eu chegava lá, por volta de 7, 8 horas que eu almoçava e jantava. Isso eu fazia normalmente, até eu me ajeitar. Uma outra coisa interessante é que depois disso eu saí e fui trabalhar no disco. E eu trabalhando no disco, tinha uma função de burocrata, não tinha escritório nas lojas. Era um cara, pegava toda a parte burocrática de papel, de coisa, e levava sempre lá para a Rua Bela, que era onde tinha a matriz ali em São Cristóvão. E o interessante disso, por que eu estou dizendo isso? É porque tem uma coisa que depois passou a ser piloto a cidade de Niterói, em relação ao Vale Transporte. O disco pegava esse burocrata, botava ali, por exemplo, eu ia todo dia, 5 horas eu saía de casa, 6 horas eu estava lá em São Cristóvão, pegava o malote e vinha para a loja, ali na 44, ali perto do Moinho, que é hoje eu não sei nem o que é. Hoje tem um mercado lá, perto. E ali, cara, Esse 44 que você fala é o número da loja. É o número da loja. E eu ficava ali, os funcionários passavam por mim, quando estava indo embora, que isso era quando ia embora, aí eles assinavam a folha de ponto e eu dava o vale, dinheiro. Aí o que acontecia? Eu ficava ali, eu recebia um valor, deixava ali, o funcionário passava por mim, indo embora, já de banho tomado, assinava a folha de ponto e eu pegava aquele funcionário, dava o valor da passagem dele indo para casa e o valor da passagem dele voltando no outro dia. Então isso, o disco subsidiava a passagem dele, só que tinha umas penalidades. Se você trabalhasse hoje, ia para casa, tinha a passagem. Quando você voltasse amanhã, aliás, você não voltava amanhã, você faltava. No dia que você voltasse, você não receberia nem a ida nem a volta. Você ia ficar um dia sem passagem, porque você faltou. Então, isso era um incentivo para que não faltasse. Mesmo assim, havia falta. E tinha cada bronca por causa disso, aqueles caras. Aí depois vem o Moreira, eu me lembro que eu acho que foi na época do Moreira Franco, que veio com essa ideia de um deputado, sei lá quem, e se não me engano, a cidade de plano piloto para criar o Vale Transporte foi Niterói. Isso é uma coisa interessante que a gente não sabe de onde é que surgiu a ideia, mas a ideia foi do disco. E fazia tudo isso, aí teve uma hora que eu disse, não, agora eu tenho que correr atrás de ganhar o meu, porque eu estou na casa da minha sogra. 2 anos, caramba. Então fiz um teste para o Sem Nome e fiquei como gerente do Sem Nome, aquele sorvete. Sorvete, né? Ali na Miguel de Frias, uma lojinha que tinha ali. Mas também eu não parava em lugar nenhum, porque eu era muito, como diz, querendo fazer as coisas acontecer. Aí surgiu o Paiol, uma empresa holandesa que veio, aí a propaganda eu fui lá e tal, e eu me inscrevi para o Paiol. No Paiol tinha Sestari, que era o subgerente, tinha o Novaes, que era o gerente, e o seu Walter, que era o departamento pessoal. Tinha uma fila de gente quando eu cheguei lá. E eu tinha dado meu currículo nesse dia, eu fui me apresentar. Aí lá, cara, eu achei legal. Eles simplesmente me entrevistaram e não sei por que cargas d'água, eles me fizeram umas perguntas engraçadas, eu respondi e disseram que ia lá na loja tomar sorvete, ele pode ir que tem sorvete de graça para vocês. Essa coisa assim, de conversa. Aí quando terminou todo, eles riram, brincaram e tudo. E o Novaes, que era o gerente, assim, e aí, Sestari? É o cara? Pode ser ele? Pode. E você, Walter? Pode. Só era uma vaga para encarregado. Tinha uma fila. Então dispensa a fila. Não, mas peraí, pô. Né? Não, diz a ele que qualquer coisa a gente manda chamar. Dispensou a fila toda e eu ganhei a vaga. Fiquei 3 meses em Ribeirão Preto, fiz o estágio lá, voltei, fiquei 3 anos na loja. Aí eu me acertei. Esse de eu me acertar, foi aí que a gente foi... teve uns períodos que eu trabalhei em outro lugar, depois que eu saí de lá, e a gente foi arranjando
aquele negócio de inflação, aí veio o RV e a gente foi juntando dinheiro aí que a gente comprou esse negócio aí, aqui minha casinha. Mas é assim. E aí, nesse período, já existe o Zé Salvador? Nesse período já, mas era aquele Zé Salvador que não aparecia sempre. O Zé Salvador foi passar a aparecer em público com Uma Noite na Taverna. E eu passei 40 anos com uma tornozeleira eletrônica aqui no tornozelo, sem poder sair para nada, porque tudo... tem que... Mas me diz um negócio aqui, Zé. O Brasil só pode ficar preso durante 30 anos. Você ficou 40 Fiquei anos 40. Isso aí. Eu fiquei 40. É porque eu sempre trabalhei em comércio. Não tenho queda nenhuma para comércio, não sei vender nem meus livros hoje, não tenho queda. Nunca aprendi a vender nada. Então, o que eu fazia? Eu era taciturno. Eu era um casmurro mesmo, eu não ria para ninguém. Se risse para mim, eu perguntava por quê. Tá rindo por quê? Tá rindo de mim? Era doido a coisa. E essa coisa de dizer eu fiquei 40 anos é porque eu trabalhei 40 anos no comércio. Aí, mas não se aposenta com 35? De tanto eu pular de emprego e de tanto eu não me encontrar nesses empregos, eu ficava sob a égide do auxílio-desemprego. E isso, quando eu fui lá, achei que estava bem tranquilo, cheguei lá, eu devia 5 anos. E esses 5 anos eu tive que pagar. Ou eu ficaria 5 anos trabalhando, ou eu me aposentaria da forma que eles queriam. Não, vou trabalhar mais 5 anos. Zé, me diz uma coisa aqui. Sim. Várias pessoas reclamam, assim, no meio cultural, vários autores, o próprio Rubem Fonseca, o próprio Nelson Rodrigues, eles sempre tiveram essa dificuldade de se dedicar 100% à escrita, 100% à sua vida literária. O que você acha? Por que isso acontece? Porque é diferente, assim, quando você lança um livro em certos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria Argentina, aqui do lado, do Uruguai, quando você chega a lançar um livro, você já vai viver da sua vida literária. O que você acha que é tão difícil? Por que você acha que é tão difícil isso acontecer no Brasil? Drummond era funcionário público. Nelson Rodrigues era funcionário do jornal e público também. Eu vou falar de gente que eu convivi. Gonçalo Ferreira da Silva, morreu pobre. Trabalhou com Drummond, trabalhou com Orígenes Lessa, trabalhou com esses cronistas da época e glamour. Mas dinheiro não tinha, porque ele tinha que trabalhar para poder se manter e a vida literária paralela. Todos esses caras, eles tinham vida paralela dentro no âmbito vamos dizer assim, subsídio da família. Pagar a conta. Pagar a conta. Eu não foi diferente, comigo não foi diferente, comigo foi um pouquinho pior, porque eu não tive a ousadia, e eu chamo isso de ousadia, de andar paralelo. Eu achei que tinha que formar meus filhos, eu achei que tinha que dar conta do que eu me propus da minha família depois que eu fui. Tanto é que eu só passei a dizer e a me apresentar e a andar por aí e a publicar a partir do ano de 2014, 15, quando eu me aposentei. Eu ganhei em 2000, um prêmio nacional que não tinha dinheiro, mas um troféu bonito lá em casa, mas não tinha dinheiro. Eu ganhei vários prêmios nacionais que não tinha dinheiro. E por que você acha que isso acontece? É porque a literatura, aliás, a literatura não, eu vou dizer a arte no Brasil, ela é menosprezada. A gente vê os artistas aí, esses caras que fazem estilogravura, são uns verdadeiros artistas, eles não vivem só daquilo. Eu tenho grandes amigos no Nordeste que eles vivem da profissão de professor e tem a literatura como uma profissão paralela. Por exemplo, Zé, você citou aí o Gonçalo.
Muita gente que está te assistindo agora não tem nem ideia de quem é o Gonçalo. Do Gonçalo Por favor. Ferreira da Silva, eu vou botar a capa aqui para você ver. Esse livro aqui é Vida e Obra do Gonçalo Ferreira da Silva. Esse cara, ele tem uma história bonita porque ele saiu do Nordeste, ele foi menino de rua aqui no Rio de Janeiro. Ele, lá em São Cristóvão, lá no Jacarezinho, por ali, ele dormia ali no centro da cidade, ele dormia naqueles prédios grandes que tem uns vãos assim, ele dormia ali embaixo e se cobria, dormiu nas praias. E ele, com 14 anos, ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, e ele dizendo que tinha 18, só porque era grande, mas ele lá no Nordeste, ele já andava dando as suas primeiras, como cantoria, só que ele não tinha voz. Aqui ele foi trabalhar, primeiro ele foi trabalhar num centro de umbanda, ou seja, eu não sei se é umbanda que eu posso chamar, com um pai de santo que encontrou ele na rua desmaiado e o pessoal achava que ele estava drogado ou bêbado e não estava. Levou ele para casa, botou ele lá num canto e disse, ó, aqui vai ser tua casa, deu uma vassoura para ele limpar o ambiente. Até ele conseguir a confiança desse casal, ele ficou ali. Então os caras traziam a comida para ele e tal. Depois arranjaram um jeito dele trabalhar na portaria lá com ele lá. Mas, enquanto isso, arranjaram um jeito dele, ele fez o Liceu Português, estudou lá no Liceu Português. E arranjou na rádio, numa rádio onde ali no centro da cidade, num prédio ali perto do municipal, e ele arranjou um emprego ali de porteiro através desse cara, do pai de santo. E qual é a importância do Gonçalo para o cordel? A importância do Gonçalo para o cordel é que ele criou uma academia, a Academia Brasileira de Literatura e de Cordel, que hoje é referência, apesar de muita gente dizer que não, mas o cordel só viajou para a Índia, para a África, por causa do Gonçalo. O Gonçalo levou pessoalmente. O cordel, ele viajou para os Estados Unidos por causa do Gonçalo. O Gonçalo levou pessoalmente, discursou lá no palácio, não sei das quantas lá. E o cordel hoje, ele é conhecido desse tamanho por causa da academia. Já completou 30, foi de 88. E a importância do Gonçalo é qual? Ele publicou 35 livros, ele publicou 350 cordéis. Ele foi matéria do Enem. E a única coisa que eu acho é que o país não dá valor à cultura. E não é o país, o povo gosta de cultura, o povo gosta da arte. O que o povo não tem é condição porque o poder público não dá. É aquela máxima, quanto mais burro, melhor, porque aí você leva para onde quer. Zé, você falou assim, tem não sei quantos livros e não sei quantos cordéis. E qual é a diferença, claro que eu estou fazendo essa pergunta para o pessoal que está te vendo. Uhum. Qual é a diferença de um livro para um cordel? Não é a mesma coisa? Não. O cordel, ele é considerado também um livro, porque se você vê, aqui, por exemplo, eu tenho vários cordéis que a gente pode chamar de folheto. Desse aqui eu tenho uns 128 publicados. Desses, aí tem esse aqui, por exemplo, que é um cordel, mas está num tamanho grande. Mas quando você passa para cá, que também, isso é um livro, ele está contido de cordéis. Ele tem 10 títulos de cordéis aqui, mas ele está no formato de um livro, ele não é uma brochura. E o cordel, mesmo que a gente chama de folheto ou de cordel, até porque existe uma história para poder dizer por que cordel, ele é uma brochurazinha, ainda aí grampeado. Ele também, ele pode ter 300, 400 estrofes, mas a maioria, e principalmente agora dos cordelistas atuais, eles ficam em torno de 32 estrofes, 26, 28. E o livro não, o livro
é grande, né? Ele tem mais páginas e tem um conteúdo mais extenso, os livros. Por exemplo, se você pega um livro de um romance, você vai ter 100, 150 páginas. Você pega um cordel, que a gente também pode chamar de romance, ele vai ter 300 estrofes, não vai dar nunca 100, se bem que existe, o recorde de estrofes é 4.258 estrofes. Caramba. É um poeta, aliás, não pode nem ser publicado num livro só, tem que ser dividido, porque senão vai ficar muito volumoso. Mas é um cordel, porque o que é o cordel? O cordel é um estilo que virou estilo, mas esse nome vem de uma origem de Portugal, porque cordel quer dizer cordão, e isso faz com que a gente se remeta a esse folheto, porque eles eram em folhas soltas e em cordel, no cordãozinho. E a partir daí veio para cá, e veio um cara que é o Raimundo Cantel, chegou aqui procurando uma coisa, encontrou esses folhetos e disse que conhecia, aí chamou de cordel, então os cordelistas disseram, não, então vai ser cordel, porque, ou seja, começou a empregar esse nome, mas a gente tem uma noção de que o cordel, pela primeira vez falado, foi no Caldas Aulete, num dicionário português, que ainda hoje existe, que tem lá dizendo o que é o cordel. E aqui no Rio, aqui no Brasil, isso é de 1865, se não me engano. E o Silvio Romero, também aqui no Brasil, se dirigiu a esse tipo de folheto, mas assim, bem leve, em 1868, 85, por aí, que é essa data, eu não sei se é 85 ou é 68. Então ele é chamado de cordel porque ficava pendurado no cordel. Isso, lá em Portugal, porque aqui no Brasil não acontecia isso, e só veio acontecer depois do modismo. E essa ligação é uma ligação que é feita, que eu até combato nas minhas reuniões, nas minhas palestras, eu conto essa história para poder mostrar que realmente ele é chamado de cordel, mas por esse motivo, e aqui não incidia essa... ainda hoje nas luras do sertão, lá no Nordeste, tem gente que não sabe o que é cordel, sabe o que é folheto, que é romance. Chama de folheto? Folheto, romance, versos, história de amor, história da Caruchinha, história de Trancoso, depende muito do lugar e quem é que está lá. Depende da região. Da região. É isso aí. E o Raimundo Cantel, ele foi muito, como é que diz? Ele fez muito bem ao cordel, porque ele levou para a França, para Peltier, na França, e lá ele criou uma cordelteca, e essa cordelteca, quando ele se afastou... Não, ele é francês. Quando ele se afastou, ou seja, quando ele morreu, a cordelteca ficou abandonada, mas tinha na faixa de 8.000, 9.000 títulos. Eu sei que você tem uma cordelteca na sua casa também. Tem. Quantos títulos tem nessa cordelteca? Cara, eu não sei precisar, mas passa de 5.500. Eu não sei precisar. Agora, livros sobre o assunto, eu tenho uma média de 200 a 250. Só sobre o cordel, essa média. Então, o Zé Salvador hoje, sim, além de tudo isso que foi falado, principalmente é um estudioso pode-se de dizer, cordel. pode-se dizer que sim, mas eu não tenho tanto, não sou tão pretensioso assim. Eu sou amante do cordel. Aí você me pergunta, mas como você faz isso? Eu faço do meu bolso. Eu tenho, é claro que se eu disser que vai tudo do meu bolso, eu estou falando demais. Mas eu tenho alguns amigos que dão um pinguinho aqui, outro pinguinho ali, mas eu trabalho o ano todo juntando dinheiro para poder dar o prêmio de R$2.000, publicar o livro, fazer o troféu, que é um troféu especial, não é um troféu comprado em qualquer lugar, é feito por um artesão, eu vou procurar o artesão, peço ele para poder desenhar e fazer, e ele faz. E, além disso, ainda tem certificado, a gente apresenta, faz uma apresentação no ICB, que me concede o espaço através da Sueli. O primeiro ano, 16, 18, mas só, não, 20, mas só concorreram 18. Segundo ano, chegou a 30 e pouco, mas só concorreu a 20 e alguma coisa. E esse ano que passou, aliás,
deu 54 concorrentes. E concorreram 49, porque a gente faz uma limpeza antes. Esse ano a gente está pensando que vai passar de 100. Eu sou Zé Salvador, escrevo sonetos, escrevo cordel, escrevo poesia livre e andei brincando de alguma forma com contos e crônicas através de um trabalho que eu fiz aqui com o Tolissano. E é isso, e a gente está aí, continua escrevendo e o meu hobby é escrever. E por isso que ele se tornou profissional.